74. Reliazewit capítulo 445 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Kakuzin chegou ao cais quando os primeiros raios de sol começaram a espreitar através das nuvens. Diferente do habitual, hoje, o cais estava lotado de soldados silenciosos, de pé com seus sacos e canhões de cano longo nas costas, parecendo uma floresta densa em uma tempestade. Embora o cais estivesse lotado, todos estavam se movimentando de maneira organizada. Observando os soldados embarcarem um a um no navio a vapor, Kakuzin foi preenchido com uma sensação indescritível de poder e força. Estes são os soldados treinados por Sua Alteza. Kakuzin engoliu em seco. Que incrível! O velho viajara do condado de Ventomar para o porto de Água Clara quando jovem. Essa distância era mais da metade do tamanho do reino de Castelo Cinza, e ele também levara a frota comercial para os fiordes e as ilhas próximas. Então, ele testemunhou pessoalmente o comportamento arrogante dos cavaleiros armados, bem como o comportamento feroz dos bárbaros que matavam os animais de mãos vazias. Para ele, esses soldados eram lutadores inegáveis que podiam exercer poder extremo. No entanto, ele não esperava sentir esse poder mais uma vez, só que desta vez, esse poder emanava de um grupo de pessoas comuns. Ele podia sentir isso e era mais forte do que nunca. Sem dúvida estas são apenas pessoas comuns, Kakuzin pensou. Fazia cerca de 4 meses que ele chegara à vila fronteiriça e, a cada dia, entendia a vila um pouco melhor. Ele sabia que o primeiro exército consistia principalmente de habitantes locais e que muitos deles foram mineiros, caçadores e pedreiros antes de se juntarem ao exército. Por causa disso, nunca haviam recebido treinamento profissional de combate. No entanto, em poucos meses, essas pessoas se tornaram tão corajosas e disciplinadas quanto qualquer cavaleiro. Que mágica Sua Alteza usou neles? Kakuzin pensou, mas seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu Vader sussurrar atrás dele. Você está realmente indo? Kakuzin podia dizer pelo tom de voz, que Vader estava falando baixinho devido à presença do exército. Por que eu me inscreveria à posição de capitão se não fosse para ir? Kakuzin respondeu enquanto respirava fundo. Mas eles estão prontos para lutar. Vader continuou. Todos eles oferecem seus serviços a Sua Alteza. O velho o corrigiu e sem virar a cabeça, acrescentou, e eu também. Após o silêncio momentâneo, Vader então disse com firmeza, fique vivo. Kakuzin assentiu com a cabeça em resposta. Kakuzin embarcou no 6º navio a vapor com a neve rodopiante soprando atrás dele. De acordo com a tradição, um capitão podia nomear seu próprio navio e, embora este navio pertencesse a Sua Alteza, ele ainda poderia decidir seu nome. No entanto, ele ainda não havia se decidido. Esta era a segunda vez que ele assumiu o cargo de capitão desde sua aposentadoria, 10 anos atrás. Então, ele queria dar um nome dedicado à sua memória. Capitão, aí está você. Assim que Kakuzin entrou na cabine e pegou o leme, o primeiro imediato, aproximou-se para cumprimentá-lo. Estamos agora pré-aquecendo a caldeira, e prometo que logo estaremos prontos para zarpar. O jovem chamava-se Pique e era da região sul. Ele tinha alguns anos de experiência em pesca no mar. Se ele fosse parte de outra frota, ele nem mesmo passaria como marinheiro, mas neste navio todo mundo era novato. Todo mundo já embarcou? Todos estão a bordo. Você foi o último. Pique respondeu com uma piscadela. Se você não sabe como respeitar o seu capitão, eu ficarei feliz em ensiná-lo com um dia inteiro de limpeza do convés. Sim, capitão. O jovem gritou, endireitando-se imediatamente. Perdão, capitão, agora sim. Kakuzin comentou e, enquanto acariciava a barba, deu ordens a Pique. Vá até o compartimento onde fica a casa da caldeira e diga a eles para colocar mais carvão e para não fecharem a maldita válvula de vapor. Eu não quero que nosso navio fique para trás. E também, sim, saquei. Sem deixá-lo terminar a frase, Pique o interrompeu, voltando à sua maneira casual de falar. Ele rapidamente piscou para o velho e saiu da cabine. Ah, esse guri, Kakuzin resmungou enquanto balançava a cabeça sorrindo. Ele ficou mais à vontade depois dessa breve conversa, como se tivesse voltado aos bons dias em que percorria o mar. O velho voltou para o leme, onde gentilmente acariciou a alça de madeira. Lentamente, ele começou a lembrar os procedimentos operacionais de um navio a vapor. O navio de pedra inventado por Sua Alteza era muito diferente de um veleiro. Não tinha mastro nem cabine no convés, mas tinha 2 câmaras.
A primeira câmara estava localizada no leme e era chamada de Casa do Leme. Esta câmara possuía duas grandes janelas de onde o capitão podia ver a rota e navegar com clareza. A segunda câmara estava situada no meio e continha a caldeira que alimentava o navio e era chamada de Casa da Caldeira. Atrás da Casa do Leme, havia um convés vazio e esse espaço era frequentemente ocupado por mineiros durante o treinamento dos capitães. Durante esse período de treinamento, eles costumavam viajar para o oeste ao longo do Rio Vermelho para deixar os garimpeiros na borda da Floresta das Brumas, onde poderiam encontrar carvão. O carvão durava mais que a madeira e era o combustível preferido do condado de Ventomar, por exemplo. Mas agora, havia uma cabana de pano, aparentemente montada para os soldados que embarcariam. Embora Kakuzin não estivesse familiarizado com o navio de pedra, ele logo percebeu que não era difícil de operar e era até mesmo mais simples que um veleiro, em muitos aspectos. Primeiro de tudo, este navio não requeria vento e velas para direção e potência. No geral, precisava de menos mão de obra para ser executado. Além disso, não seria difícil ensinar um aldeão como operar uma caldeira, enquanto, em navios à vela, seriam necessários pelo menos 6 meses para que eles dominassem a navegação. O navio de pedra podia funcionar sozinho por um longo tempo enquanto o motor estivesse ligado e a válvula de vapor estivesse fechada. De repente, a tranquilidade do início da manhã de Vila Fronteiriça foi interrompida por um apito a vapor da linha de frente. O primeiro navio estava partindo. "Capitão, a água na caldeira está pronta", Pique relatou e logo correu de volta para a Casa do Leme. "Toque a campainha para dizer ao grandão e ao cinzento que é hora de fechar a válvula e acelerar. Está na hora de irmos." Kakuzin solenemente deu as instruções. "Sim, senhor." Pique avançou e puxou a longa corda de ferro presa à parede. Essa corda de ferro tocaria a campainha da caldeira e enviaria o comando do capitão. Em resposta, o navio balançou violentamente, e as rodas de madeira de ambos os lados começaram a se mover lentamente. Kakuzin segurou firme a roda no leme e olhou para frente. Quando Vader perguntou por que ele queria lutar, ele realmente não lhe contou a verdade. Dizer que era para servir Sua Alteza era apenas uma pequena parte do motivo. A verdade era que ele simplesmente gostava de ser um capitão. Não importava se era um veleiro ou um navio a vapor, Kakuzin realmente amava a sensação do leme em suas mãos enquanto navegava pelas ondas. Essa era a vida que ele realmente queria. "E Saras?" "Não, continue a pôr carvão." O velho virou-se para encarar o estibordo enquanto gritava: "Segurem-se, pessoal. Estamos partindo. Se você me transportar para a Vila Fronteiriça, os Euteg pagarão bem." "Que tal 5? "Não, 10 peças de ouro." O mordomo de Sir Euteg perguntou enquanto bloqueava a porta da cabine do barqueiro. O mordomo havia colocado o pé esquerdo na fresta da porta para evitar que o barqueiro a fechasse bruscamente e o deixasse do lado de fora. "Vossa Excelência, estou feliz por estar ao seu serviço, mas não posso." O barqueiro balbuciou. Olhe, não há nem mesmo um galpão acima do meu barco para te proteger da neve. Não seria um problema transportá-lo para um outro lado do rio, mas para a Vila Fronteiriça. Isso levaria vários dias. Apenas considere este clima frio, por favor. Onde dormiríamos?" O barqueiro implorou. "Nós ficaríamos congelados como picolés em apenas uma noite no barco, não é? Há algum outro barqueiro por perto que possa me transportar para a Vila Fronteiriça?" O mordomo persistiu. "Não, nenhum." O barqueiro negou enquanto acenava com a mão. "Nós só temos pequenos barcos. O senhor deve ir para Forte Cancioneiro se quiser encontrar um barco onde possa passar a noite. Se eu pudesse entrar na cidade de Forte Cancioneiro, porque eu viria aqui procurar um barqueiro que vive da pesca." O mordomo pensou consigo mesmo enquanto o barqueiro fechava a porta. O mordomo chutou a neve. Desde o momento em que as 4 famílias começaram a atacar o forte, todos os portões da cidade foram fechados. Ele gastou muito tempo desviando por vários caminhos e tentando chegar neste local apenas para descobrir que todos os seus esforços foram em vão. "Vai escurecer em breve. Como vou completar a tarefa do meu senhor?" O mordomo olhou para o Rio Vermelho, mas logo ficou aturdido. "Céus, o que é isso?" Ele esfregou os olhos, incrédulo, certificando-se de que o que estava vendo não era uma ilusão. Uma enorme frota estava vindo pelo rio e os navios eram diferentes de todos os navios e barcos que ele havia visto antes. Através da densa neblina, os navios rugiam e assobiavam em sua direção a toda velocidade. Não havia nenhuma vela nos navios cinzentos e, no entanto, continuavam avançando contra o vento, com suas proas cortando a água e abrindo espaço entre as ondas.
No primeiro navio, ele pôde ver uma bandeira balançando ao vento com o emblema bordado de uma torre e um pique. O mordomo conteve a respiração ao perceber o que era e disse: "Esta é a frota do príncipe Roland Wimbledon." Reliazwit capítulo 446 Forte Cancioneiro estava dividido por uma ramificação do Rio Vermelho. A oeste estavam as residências, e ao leste estavam as terras cultivadas. Ao contrário das outras grandes cidades que se localizavam em meio a fazendas, a imponente muralha da cidade do forte cercava tanto a área residencial quanto uma parte das fazendas. Ela foi construída para defender-se de inimigos humanos e não bestas demoníacas. No entanto, mesmo que a cidade fosse sitiada, o forte seria capaz de produzir comida e alimentar seu povo. Por causa disso, a muralha externa de Forte Cancioneiro era aberta por onde o rio passava, como se dividisse a cidade em duas. Entre a divisória nas muralhas pendiam várias correntes enormes que eram da largura do braço de um homem. Se um inimigo decidisse atacar do rio, as cordas de cânhamo que seguravam as correntes pesadas seriam cortadas e lançaria as correntes em direção à água para deter o inimigo abaixo. Felizmente, o interior da região oeste raramente era atacado. Então, essas correntes quase nunca entravam em uso, e não seriam também desta vez. Na água, a frota de Roland trazia a tempestade. No crepúsculo, eles puderam ver a silhueta do forte ao longe. Faíscas de fogo do farol podiam ser vistas rodopiando acima da muralha da cidade, cortando a falta de nitidez do céu, que ficava cada vez mais escuro. Os inimigos já chegaram ao castelo do Lorde e há algumas milícias lutando com os guardas no portão norte da muralha da cidade. Parece que eles não conseguirão resistir por mais tempo. Raio, que havia investigado cuidadosamente a situação na cidade, continuou dando seu relatório detalhado ao príncipe. Há cerca de 200 pessoas atacando o castelo. A primeira rodada de ataques falhou. Os inimigos têm armas semelhantes às nossas pistolas, mas parecem completamente diferentes. Petrov está bem? Roland perguntou, mostrando preocupação. Ele atualmente se importava mais com a segurança de seus agentes. Ele está bem, só está um pouco assustado. Mas, o quê? Sua família foi morta. Raio respondeu, com um rosto amargo. Sir Petrov conseguiu avisar o pai dele a tempo e pediu para que ele fosse ao castelo. No entanto, os outros membros de sua família foram tomados como reféns, incluindo a condessa. Eles estavam sendo mantidos pelas 4 famílias em troca da rendição e, subsequentemente, foram executados um por um. A garotinha parou por um momento antes de continuar. Eu aproveitei a oportunidade para voar até o castelo e dizer-lhe que o senhor viria em breve. Então ele só fez um pedido. Roland acenou com a cabeça e perguntou: qual? Sangue por sangue. Havia uma regra não escrita entre nobres onde as pessoas com títulos concedidos eram isentas de serem assassinadas em tempos de guerra. No caso da família do Conde Madresilva, a maioria de seus entes queridos havia sido agraciada com um título de cavaleiro. No entanto, as 4 famílias haviam traído essa regra. Além de odiarem a família Madresilva por causa dos benefícios advindos de seu apoio a Roland, elas também estavam sendo impulsionadas por um novo poder político. À luz disso, Roland estava quase certo de que o poder por trás das 4 famílias era o novo rei, Timothy Wimbledon. Ele agora percebeu que não havia espaço para a misericórdia e que ele precisava esmagá-los. Apoiar o rei e executar rebeldes era muito diferente de ajudar a igreja a assassinar a aristocracia. O príncipe olhou para o forte friamente e deu a ordem: vão diretamente para a cidade e conquistem a doca. Ait ouviu o som de passos abaixo da muralha da cidade. Ele ergueu sua pistola de um jeito ainda entorpecido, apontando para o buraco escuro abaixo. Este era o único caminho para subir a muralha da cidade por dentro. Houve várias rodadas de ataques desde que os inimigos capturaram o portão da cidade, mas ainda não conseguiram capturar a parte norte da muralha. A batalha havia começado ontem ao meio-dia e ainda não havia cessado. Ele não esperava estar parado no vento frio por tanto tempo. Depois de assistir seus companheiros de apoio caírem um por um em poças de sangue, tudo em que ele poderia se concentrar era em lutar e manter-se vivo. Eles estão vindo de novo? Vendo uma arma de cano longo aparecer ao lado dele, Ait inclinou a cabeça para o lado e descobriu que era seu líder de unidade, Cerro. Eu até posso ouvi-los, Ait respondeu debilmente mas não tenho ideia de quantos há na escuridão. Eles não sabem quantos de nós ainda restam. Cerro confortou. Então, quantos de nós restam? Cerro respondeu depois de um momento de hesitação: apenas 5. Corvo acabou de dar seu último suspiro.
E nós provavelmente não veremos o sol amanhã. Ait disse amargamente. Depois do forte medo e pânico iniciais, ele ficou entorpecido. Foi essa experiência que o ajudou a finalmente entender o que o seu instrutor quis dizer: somente uma batalha real fará de você um homem rapidamente. No entanto, isso não melhorou sua situação atual. Das 3 unidades, restavam apenas 5 pessoas. Mesmo que os inimigos não subissem na muralha, eles provavelmente morreriam de fome ou congelados. Ainda podemos nos render? Nos render? Serro bufou. Você não ouviu o que eles estavam gritando? Matem os rebeldes. Não há nada além da morte à nossa frente. É melhor matarmos o maior número possível enquanto pudermos. Ait sabia que o líder da unidade estava certo. Muitos soldados capturados do segundo exército foram decapitados. Eles não eram nobres e ninguém pagaria um resgate. Mas ele só odiava a ideia de morrer aqui. O instrutor dele sempre contava como a vida em vila fronteiriça era feliz e prometeu que, assim que os meses dos demônios terminassem, os soldados que se saíssem bem no segundo exército seriam transferidos para o primeiro exército e receberiam moradia gratuita lá. Havia muita comida em vila fronteiriça, bem como água corrente e um sistema de aquecimento que podia aquecer um quarto inteiro sem qualquer tipo de fogo. Ele queria sobreviver e ver as coisas incríveis que seu instrutor havia descrito. Lá vem eles, Serro de repente gritou enquanto puxava o gatilho. No clarão do cano, Ait pôde ver as silhuetas dos inimigos reveladas na escuridão. 6 ou 7 pessoas subiam lentamente pela muralha, segurando seus escudos. Ele até teve um vislumbre do terror em seus olhos. O líder da unidade errou seu alvo. Felizmente, Ait estava apontando a arma na direção certa. Ele apontou para a imagem fugaz e disparou novamente. Ouviu-se o som abafado de uma bala acertando um escudo de madeira e depois um grito, seguido pelo som de um objeto pesado caindo no chão. Percebendo que eles haviam sido expostos, o resto dos inimigos correu para a abertura de forma imprudente. Serro estava lutando para recarregar sua arma, mas suas mãos dormentes pelo frio congelante impediram o processo, diminuindo sua velocidade. Ait saltou do poço aberto e procurou freneticamente pelo seu saco de pólvora. Seu coração afundou quando ele o encontrou vazio e percebeu que já tinha usado tudo. De acordo com seu treinamento, agora era a hora de usar as baionetas. Ele pegou a baioneta e lutou para acoplá-la na frente de sua arma. Cerrando os dentes em frustração, ele finalmente conseguiu prendê-la e a levantou bem na hora em que o inimigo saiu do buraco e correu em sua direção. Empurrando a baioneta com toda a força para cima, Serro conseguiu derrubar o primeiro homem, mas havia um segundo homem em seus calcanhares e este conseguiu enfiar uma espada em seu peito. Ait ficou chocado e seu treinamento assumiu. Ele mecanicamente estocou sua baioneta de forma destrambelhada, apenas atingindo o escudo do inimigo. O inimigo facilmente o derrubou no chão com um chute, desarmando-o completamente. Eu realmente vou morrer aqui? Olhando para o céu noturno em desespero, Ait notou uma figura escura acima dele. Ele normalmente não notaria algo tão escuro no céu naquela noite, mas a sombra estava próxima e rapidamente se aproximando dele a uma velocidade impressionante. A sombra caiu diretamente em sua direção como uma cortina feita de noite. Os olhos de Ait se arregalaram quando a sombra ficou mais nítida e ela percebeu que era uma besta gigante. Esta era uma besta só vista em pesadelos. Sua enorme boca carmesim estava aberta. A cabeça era maior do que a de um touro e as asas gigantes quase cobriam toda a extensão da muralha da cidade. A besta gigante pousou bem na frente de Ait, esmagando os inimigos que acabaram de emergir da abertura. Au! Au! A besta soltou um grunhido estrondoso que era alto o suficiente para acordar os mortos. Release capítulo 447. Ait ficou paralisado de medo. Ele olhou impotente para a besta, que agora também havia se virado para olhá-lo. Ele podia ver claramente o muco escorrendo de suas presas de cor marrom. Relaxa. Não vou te machucar. A besta de repente falou em linguagem humana com uma voz rouca, que quase o deixou horrorizado a ponto de gritar. Ait ficou surpreso quando viu uma mulher pular das costas da besta. Ela caminhou em direção a Serro, virou e deu uma olhada nele. Ela disse para a besta, ele está vivo. Magie, leve-o para Nana. Au! A besta pareceu entender o que ela disse. Ela agarrou Serro com suas garras e voou novamente. O bater de suas asas agitou o ar, produzindo ventos fortes, o que fez Ait incapaz de abrir os olhos. Quando o vento e a neve finalmente pararam, ele olhou para a muralha da cidade, mas não conseguiu ver nada, como se tudo o que aconteceu fosse apenas um sonho. Não,
Não é um sonho. Aquela mulher ainda está aqui, Ait pensou. Ele vagamente viu a imagem da mulher na escuridão. Aparentemente não havia luz ao redor, mas suas pupilas emitiam estranhas luzes douradas, como estrelas à noite. Você. Você é. Eu vim para ajudá-lo. A resposta da mulher o deixou perplexo. O quê? Ait sentiu que até mesmo em um sonho algo assim seria impossível. Você está aqui para me ajudar? Sim. Sua Alteza Roland me enviou aqui. Ela se agachou, tirou uma espada larga de um dos cadáveres esmagados e a balançou, desconsiderando completamente o fato de que a espada estava coberta de carne e sangue. Ait foi superado por um sentimento de fraqueza. Ele vomitou 2 vezes, mas não havia comida no estômago, somente bile. Só então, do lado de fora da muralha da cidade, um grito de guerra ressoou novamente. A besta tinha acabado de aterrorizar os inimigos, mas agora que eles viram que ela havia partido, e eles não tinham ideia do que havia acontecido lá em cima na muralha da cidade, eles começaram a se mexer novamente. Por Sua Alteza. Você se refere ao príncipe de Vila Fronteiriça. Ait disse com dificuldade enquanto ofegava e limpava a boca. Existe outro Roland além dele? A mulher de cabelos negros perguntou, limpando sua arma em um cadáver. Ait imediatamente virou a cabeça para longe dela. Mas são necessários pelo menos 3 dias para chegar aqui vindo de Vila Fronteiriça. Como Sua Alteza soube da rebelião dos nobres tão rapidamente? Ait engoliu em seco e continuou, e a besta de agora, não é uma besta, mas uma bruxa que veio aqui para te salvar. A voz da mulher ficou séria e fria. Não tenho tempo para responder a todas as suas perguntas. Apenas fique quieto. Como não havia nenhuma pistola os bloqueando dessa vez, os inimigos subiram facilmente até o topo da muralha da cidade. Quando as tochas iluminaram o local novamente, eles ficaram surpresos ao encontrar apenas uma mulher em pé na frente deles. A risada maliciosa daqueles homens logo quebrou o silêncio. Ait soube imediatamente o que eles queriam dizer com o riso. Fique atento. Não dê a eles nenhuma chance de nos enganar. Um rebelde disse apontado para os cadáveres no chão. Não se preocupe, meu senhor. Nós vamos cuidar disso, mas depois, quando eu terminar, vou deixar essa delícia para você. Ei! Por mim tudo bem, não vá até eles, fuja, Ait disse para a garota, enquanto lutava para se levantar, mas o que aconteceu em seguida o deixou extremamente chocado. Uma luz prateada de repente brilhou e os risos acabaram abruptamente. O líder dos inimigos foi cortado em 2 partes pela espada larga daquela mulher. Seu escudo e armadura não conseguiram conter o golpe. Na verdade, Ait nem viu a mulher atacar. Quando os 2 pedaços de seu corpo caíram com sangue jorrando das feridas, o sorriso de todos congelou em seus rostos. No entanto, isso era apenas o começo. A mulher de cabelos negros deu um passo à frente e desferiu mais golpes com sua espada. Antes que Ait pudesse ver claramente seus movimentos, ele ouviu um som de carne sendo cortada e ossos quebrando. Os 3 homens não tiveram tempo de reagir quando tiveram suas barrigas abertas. Seus intestinos caíam misturados com sangue e espalhavam-se por todo o chão. Ait abriu a boca, mas não sabia o que dizer. A mulher olhou para ele e disse, vá encontrar seus companheiros de batalha que sobreviveram e reúnam-se em cima da muralha. Alguém virá buscá-los mais tarde. Com essas palavras, ela pulou diretamente da muralha da cidade. A muralha tem 9 metros de altura. Ait suportou todas as dores em seu corpo. Tentou subir até a borda da muralha, todo atrapalhado, e olhou para baixo. Ele logo viu a multidão de inimigos tornando-se carne picada. A mulher matava todos, aonde quer que ela fosse. Ela corria livremente entre a multidão, com sua espada sendo brandida suavemente. Ela facilmente cortava ao meio todos os inimigos que se atreviam a ficar na frente dela, como se estivesse colhendo trigo. Alguns minutos depois, a defesa dos inimigos se desfez. Eles nunca tinham visto um adversário tão feroz, que era mais rápido que um lobo da neve e mais forte que um urso pardo. Encarando sua espada, ninguém pôde reagir, desviar ou lutar. Os nobres recuaram apressadamente e o cerco se extinguiu. Tudo isso foi feito por apenas uma pessoa. A mulher seguia a multidão que escapava por todo o caminho, deixando um rastro de sangue atrás dela. Com essa visão, Ait caiu no chão e suor frio encharcou suas costas. É uma bruxa. Ait pensou, bem, não importa, eu sobrevivi. O castelo do forte estava fortemente sitiado pelos exércitos das 4 famílias. Uma dúzia de fogueiras ao redor do castelo iluminavam o lugar. Depois de um dia e noite de luta,
O segundo andar do castelo já havia sido conquistado. Os madressilvas agora estavam confinados no topo do castelo e deveriam estar com fome e frio lá em cima. Jacques Mede olhou para o imponente castelo do Lorde e começou a sentir-se excitado. Depois que seu pai morreu, ele viajou todo o caminho de volta até a cidade real de Castelo Cinza apenas para herdar o título de conde, mas agora ele havia se deparado com uma oportunidade ainda melhor. Timothy mencionou na carta secreta que se ele pudesse tomar forte cancioneiro para ele, o exército do rei viria aqui quando a neve derretesse para conquistar o rei rebelde Roland Wimbledon. Assim que o rei rebelde fosse eliminado, Timothy provavelmente deixaria Jacques governar a região oeste. Juntamente com o território do Conde Madressilva, Jacques teria terra e o título de Duque. Duque Mede. Que nome maravilhoso! Esse castelo também se tornará minha residência. Jacques pensou. Meu senhor, o sexto pelotão voltou. Um cavaleiro veio e relatou. Eles disseram que ouviram menos sons de tiro das armas. Seria essa a hora de enviar pelotões com armaduras de ferro lá em cima. Jacques Mede assentiu e disse, sim, vai e organize-o. Pelotões com armaduras de ferro foram especialmente desenvolvidos para lutar contra as pistolas. Durante os combates, 3 ou 4 soldados formariam uma equipe, em que 2 deles seguravam escudos feitos de madeira com várias camadas de revestimento de ferro, que poderiam cobrir a todos, e tinham buracos para apontar e disparar. Para fazer mais escudos como este, Jacques tomou a difícil decisão de derreter uma dúzia de armaduras de cavaleiros. É claro que aqueles grossos escudos revestidos de ferro também tinham uma fraqueza. Como era difícil de carregar e toda a equipe tinha que se mover devagar, eles facilmente se tornariam alvos para seus inimigos. Felizmente, os madressilvas não aguentarão mais. Jacques zombou silenciosamente. Os madressilvas reagiram inesperadamente rápido e fizeram parte de seus soldados e cavaleiros se retirarem para o castelo antes que os exércitos das 4 famílias chegassem. Eles não devem ter nem 100 homens. É impossível para eles lutarem uma batalha longa e de atrito. Jacques pensou, provavelmente levará vários dias até que aquele maldito Roland receba a notícia. Se eu enviar a cabeça de Petro como presente para Roland Wimbledon, como será que ele reagiria? Release-it capítulo 448. Meu senhor, a área da doca oeste da cidade parece estranha. Um guarda que estava encarregado de proteger a rua relatou. Eu ouvi ruídos estranhos vindo de lá e enviei 2 pelotões para investigar, mas nenhum deles retornou. O quê? Jacques Mede disse com um rosto amargo. Você deve ter ouvido mal. Não, senhor. O som estava claro, como se fosse os sons de uma respiração rápida e pesada. Um chiado constante, tipo filho. O guarda disse, imitando os sons. Talvez seja o ronco de um vagabundo. Meu senhor, neste clima, quem dormir do lado de fora congelará até a morte. O guarda insistiu, e ninguém pode roncar tão alto. Deve ser um gigante quase tão alto quanto a muralha da cidade, isso se forem eles produzindo esse som. O conde olhou para ele por um bom tempo e depois se virou, gritando, Cavaleiro Doucan, meu senhor, o que posso fazer por você? Um cavaleiro com o emblema da família Folha de Carvalho em seu peito respondeu, caminhando em direção ao conde. Convoque seu pelotão e siga minha guarda para investigar a doca. Jacques deu um tapinha no ombro do cavaleiro e acrescentou, informe-me imediatamente se tiver alguma novidade. Hã? O senhor não poderia mandar outra pessoa para lá? O jovem cavaleiro disse, hesitante, meu pai me pediu para entrar no castelo junto com o senhor. Não vai demorar muito para você ir até a doca e voltar, mas posso assegurar-lhe que ficar aqui levará muito mais tempo. O conde disse com um sorriso, e caso a família Madressilva se renda, esperarei por você aqui. Ah, tudo bem. Depois que o cavaleiro saiu com a guarda, a expressão facial de Jacques se tornou fria como pedra. Continue sonhando, miserável. Você acha que pode receber o mesmo crédito enviando o bosta do seu filho aqui para entrar comigo no castelo? Sua Majestade mencionou apenas a mim na carta secreta, Jacques pensou. Em pouco tempo, ele ouviu o som de tiros distantes vindo do oeste. Jacques ficou instantaneamente em alerta. Mas o que é isso agora? O primogênito dos Folha de Carvalho não possui armas de pó de neve. Quando ele estava planejando enviar alguns de seus cavaleiros para checar a situação, o guarda que havia se reportado a ele chegou correndo e tropeçando em seus pés. Meu senhor, as coisas deram errado. O que deu errado? O rei rebelde. Ele está aqui.
O guarda disse com os olhos arregalados. Milhares de inimigos estão se dirigindo para o castelo. Você quis dizer o exército de Roland e Wimbledon. Jacques levantou a mão e deu um tapa no rosto do guarda. Milhares? Se você se atrever a falar essas bobagens novamente, vou pendurar você no portão da cidade, meu senhor. Eles carregam as bandeiras do reino de Castelo Cinza. O guarda não se atreveu a se esquivar, mas ajoelhou-se e continuou. Eu queria que o escudeiro do cavaleiro Doucan pegasse um ou dois inimigos para obter mais informações, mas no momento em que eles investiram contra eles, o que aconteceu? O conde pressionou o guarda. Eles foram abatidos por um tiroteio intenso. O conde podia dizer pelo semblante do guarda que ele havia testemunhado cenas aterrorizantes. Parecia que vários incêndios surgiram de repente na escuridão e os sons de explosões não paravam de soar. 20 pessoas a cavalo não haviam nem mesmo avançado 100 metros e tanto elas quanto seus cavalos foram abatidos. O guarda engoliu em seco e continuou. Meu senhor, eu nunca vi um tiroteio tão intenso. Se não existir mais de 1000 inimigos, como eles poderiam eliminar o pelotão de cavaleiros em apenas um piscar de olhos? Onde está o primogênito da família Folha de Carvalho? Ele fugiu. As pernas do conde tremeram e ele caiu sentado na cadeira completamente confuso. Como isso é possível? As 4 famílias começaram a agir ontem ao meio-dia e o príncipe Roland chegou em Forte Cancioneiro hoje à noite. Se contarmos o tempo das mensagens, isso significa que ele precisou de apenas um dia para vir de Vila Fronteiriça até o forte. Mesmo navegando sem problemas com o vento a favor o tempo todo, eles não poderiam chegar aqui tão rápido, quanto mais transportando 1000 pessoas. Para transportar tantas pessoas, ele precisa de pelo menos uma frota enorme. Mas de acordo com as informações que recebi, Vila Fronteiriça não tem um navio sequer. Como as coisas puderam acabar assim? Não, eu preciso estar calmo em tal emergência. Jacques Met limpou suor da testa e pensou que talvez o guarda tivesse falado bobagens. Sem tochas, ele não conseguiria ver com clareza quantos inimigos estavam lá na doca. E na mais completa escuridão, ele deve ter ficado chocado com os brilhos das armas de pó de neve. Armas de pó de neve só parecem ser poderosas, mas seu alcance é de apenas uns 40 passos e sua velocidade de recarga e taxa de acerto são extremamente baixas. Mesmo que eles estejam todos equipados com esse tipo de arma, se houver pelo menos 2 dúzias de soldados marchando lado a lado e atacando com tudo para proteger o castelo, eles não serão tão imbatíveis assim. Se eu informar a família Rosa Canina e a família Lobo agora e reunir todos os cavaleiros, mercenários e guardas para atacá-los após a primeira rodada de disparos, talvez possamos derrotá-los. Jacques pensou. Ao contrário de batalhas em campos, a baixa eficiência na recarga das armas de pó de neve era uma falha fatal nas lutas em campo aberto. Droga! Jacques bateu em um braço da cadeira e disse para o líder de seus guardas: vai e chama o Lady da família Rosa Canina e o Lorde da família Lobo para virem aqui e ordenar que todos os homens com armas de pó de neve bloqueiem a entrada do castelo. Vá agora. Comparado com os homens com besta, é muito mais rápido treinar soldados com armas de pó de neve. Deixe-os bloquear os inimigos primeiro. Suas vidas não valem muito. Se necessário, os cavaleiros podem pisar neles. Jacques pensou e, para sua surpresa, o líder de seus guardas voltou rapidamente e relatou. Eles já deixaram o batalhão com seus homens. Para sitiar Petrov, as 4 famílias ocuparam respectivamente os 4 lados do castelo. Jacques não esperava que as outras famílias tivessem recebido as notícias mais rápido do que ele. Agora, os sons de tiros se aproximavam do castelo. Como o guarda havia descrito, soavam como um ronco profundo de tambores densos, altos e claros através dos montes crescentes de neve. Esses bastardos, o coração de Jacques congelou. Ele olhou para o castelo pela última vez. Ele não teve escolha a não ser retirar-se. Desta vez, apenas ele e seus guardas teriam a chance de fugir. Seus homens no castelo seriam deixados para trás. Ao sair do castelo, o conde ficou chocado com a cena. Os inimigos estavam em toda parte, e qualquer cavaleiro que tentasse romper o bloqueio seria morto sem remorsos. Suas armas não eram nada parecidas com armas de pó de neve enviadas por Timothy. Elas podiam disparar continuamente e pareciam não precisar de recarga. O local estava caótico. Os membros das outras 3 famílias ficaram presos, com exceção do cavaleiro Doucan, que foi o primeiro a fugir. Meu senhor, o que devemos fazer? Envie os pelotões de armaduras de ferro. Agora,
Jacques gritou, nós vamos forjar nosso caminho pelo inimigo e seremos cobertos por seus escudos de ferro. Depois de todos os problemas, 3 pelotões de armaduras de ferro finalmente se reuniram e avançaram lentamente segurando seus escudos. Os outros cavaleiros os encontraram e os seguiram também. Eles sabiam que essa poderia ser sua última chance de romper a linha de defesa inimiga. Infelizmente, Jacques Mette cometeu um erro. Quando eles estavam a apenas 100 passos de seus inimigos, as armas deles explodiram com rajadas de fogo ofuscantes. Os escudos de ferro feitos para bloquear as bolas de chumbo foram instantaneamente crivados de balas. Os homens na frente segurando os escudos foram mortos na hora. Salpicos de detritos de metal atravessaram corpos, formando uma espessa e agitada neblina de sangue atrás dos escudos. Antes que o conde pudesse anunciar a ordem de ataque, ele foi abatido em uma única rodada de disparos. Release capítulo 449. Quando Roland entrou no castelo todo bagunçado, Petrov e Conde estavam ajoelhados no meio do corredor, aguardando sua chegada. Todos os corpos no chão foram removidos, mas o cheiro de sangue permanecia no ar. As peças de mobília estilhaçadas e armas quebradas podiam ser vistas em toda parte. Roland quase podia ver as cenas de matança entre as duas partes na batalha pelo castelo. Levantem-se. Roland andou na direção de Petrov, inclinando-se para segurar em seus ombros. Sim. Petrov disse com uma voz presa na garganta. Vossa Alteza, o senhor finalmente chegou. Você fez um bom trabalho. Roland disse com uma voz séria e pesada. As 4 grandes famílias pagarão um alto preço por isso, e os assassinos serão levados à justiça. Eu não protegi Forte Cancioneiro como deveria. Você fez o seu melhor. Não é culpa sua. Roland suspirou. Claramente, Petrov não havia nascido para a guerra. Roland percebeu isso nas 2 ocasiões, no ataque surpresa de Timothy e agora na rebelião dos nobres. Ele era bom em administrar o território, proficiente em negociações e hábil em encontrar oportunidades, mas não era maquiavélico. Ele definitivamente não era um especialista em guerras e conspirações. Se não fosse pelo segundo exército que estava no castelo de acordo com a medida de emergência, ele não teria resistido mais que 2 dias. No entanto, isso não significava que Petrov não fosse um bom administrador. Se ele não era bom em assuntos de guerra, deveria ser designado para um território sem guerra. Roland preferia que seus governantes tivessem mentes hábeis para os negócios do que talento para lutar. Eu acredito que deve ter havido um incentivo para esse tumulto. Roland olhou para todos ao seu redor. Isto é com certeza uma conspiração. O inimigo busca subverter a ordem da região oeste para obter benefícios que não lhes pertencem. A cena se acalmou. Todos, incluindo os soldados armados do primeiro exército e os cavaleiros feridos atrás de Petrov, tinham seus olhares em Sua Alteza. Eles cometeram crimes por isso, assassinando os nobres e matando os civis. Depois da guerra, perceberemos que muitas pessoas perderam suas famílias e muitas casas foram saqueadas. Mas a conspiração deles não teve sucesso no final. Foi a resistência inabalável de vocês que impediu que Forte Cancioneiro caísse em uma tragédia maior. O desempenho de vocês foi heróico e sua força de vontade foi louvável. Os cavaleiros levantaram levemente os peitos sem perceber. No entanto, a guerra ainda não acabou. Esses rebeldes estão fugindo em pânico, e é hora de buscarmos nossa vingança. Eu juro que não importa onde os inimigos estejam escondidos, eles não vão escapar do julgamento que virá sobre suas cabeças, seja nos territórios das 4 famílias, ou até mesmo na cidade real de Castelo Cinza. Roland fez uma pausa e disse categoricamente, os culpados que causaram a rebelião também devem ser punidos. O sangue que vocês derramaram não será em vão. Viva, Sua Alteza. Petrov e Conde se ajoelharam novamente. Viva, Sua Alteza. Os cavaleiros e soldados sobreviventes do segundo exército também começaram a se ajoelhar. Logo, todos estavam ajoelhados em um joelho com a parte superior do corpo ereta, mão direita no peito, gritando em uníssono. Viva, Sua Alteza. Depois de confortar as pessoas no local, Roland convocou Petrov, Vanner, Brian e Machado de Ferro para o escritório no 3º andar do castelo, que era o único lugar que não havia sido invadido. Todo o mobiliário estava basicamente intacto. Roland sabia que provavelmente teria que passar os próximos dias ali. A primeira coisa que ele teve que fazer foi compreender a situação do campo de batalha dentro da cidade. Ele olhou para Machado de Ferro, e este relatou imediatamente.
As bruxas tomaram conta do portão norte e do portão leste que antes estavam sendo ocupados pelas 4 famílias. O primeiro exército está eliminando os rebeldes dentro da cidade sob a orientação da senhorita Sylvie. A ordem da cidade deve ser restaurada amanhã de manhã. E as baixas? Um total de 6 pessoas foram feridas até agora, e todas são do batalhão de fuzis, mas foram tratados e curados pela senhorita Nana. E quanto ao segundo exército? As baixas já foram contabilizadas? Roland perguntou a Brian. Ainda não. Mas de acordo com as últimas notícias, há muitas baixas. Brian hesitou. Ambos os pelotões enviados para dar suporte à muralha da cidade foram derrotados, e eles não foram reunidos até agora. Dos 50 soldados que foram enviados para defender o castelo, 11 foram mortos e quase nenhum dos soldados patrulhando a muralha da cidade sobreviveu. Roland sentiu. As guerras nesta era não eram em larga escala, o que permitia que as 100 pessoas persistissem por 2 dias. O lado defensivo tendia a ter maiores vantagens, especialmente quando o inimigo não possuía armas de assalto efetivas. Se o inimigo não estivesse usando armas de fogo, o castelo do Lorde não seria destruído apenas com os punhos e a força dos mercenários e guardas. Isso foi levado em conta durante o projeto deste edifício para evitar ataques inimigos. Pensando nessa perspectiva, Roland instruiu Machado de Ferro, mostre-me algumas das armas de fogo dos rebeldes. Roland estava realmente preocupado com as novas armas de fogo do inimigo. Embora se esperasse que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde desde o nascimento do pó de neve, a velocidade de desenvolvimento de Timothy realmente o surpreendeu. Machado de Ferro executou a ordem rapidamente. Apenas alguns minutos depois, algumas armas semelhantes a tubos de diferentes comprimentos e formas foram levadas para o escritório pelos soldados. Depois de ver os objetos reais, Roland entendeu rapidamente por que os inimigos conseguiram construir as armas em um tempo razoavelmente curto. Esses longos tubos não podiam ser chamados de pistolas de pederneira, no sentido de que não tinham dispositivo de disparo e ignição, e não passavam de tubos de metal com um furo em cada extremidade. Era mais profunda em uma extremidade para carregar pólvora e balas e tinha um buraco de agulha no final para a ignição. A outra extremidade era mais rasa e poderia ser usada como alça depois de inserir um bastão de bambu ou um bastão de madeira. Era muito semelhante ao protótipo da pistola de pederneira, em termos de estrutura. O processo de carregamento desta lança de fogo primitiva era o mesmo que o da pistola de pederneira, mas o disparo era ainda mais problemático. Era necessário que um atirador segurasse o mastro de madeira sob sua axila e acendesse a pólvora com a mão do outro lado. Devido à limitação causada pela posição, era impossível mirar com precisão e só podia ser apontado para frente enquanto disparava. Mas ainda era, sem dúvida, uma arma de fogo. Deixando de lado todos os inconvenientes, seu princípio de disparo era completamente consistente com a ideia geral de uma pistola de pederneira. Seu barril e projétil eram quase os mesmos que os da pistola, então o poder era muito maior que os virotes de besta. Uma vez disparada, a armadura dos cavaleiros não aguentaria o ataque. Os esforços de Timothy na customização poderiam, obviamente, ser vistos a partir do aspecto único de cada lança de fogo. Algumas eram feitas de aço laminado com traços claros no corpo do tubo, enquanto outras eram moldadas por cobre trabalhado e pareciam lisas. Considerando que eles estavam simplesmente testando produtos para ajudar as 4 famílias, as armas de fogo usadas pelo próprio Timothy deveriam ser melhores. No entanto, até mesmo a melhor lança de fogo era meramente uma lança de fogo. A cidade real de Castelo Cinza não teria a mínima chance de vencer assim que o lançamento do ataque de primavera começasse. Eles seriam incapazes de enfrentar o exército da região oeste armados com fuzis de repetição, fuzis de precisão e metralhadoras pesadas, HMG-1. Roland voltou a olhar para os 4 e disse, o primeiro exército recuperará os territórios suburbanos de Forte Cancioneiro, 1 a 1, a partir de amanhã. Vocês estão autorizados a matar qualquer nobre que resistir. Espero que toda a região oeste seja unificada depois desta semana. Sim, Vossa Alteza, os 4 responderam em uníssono. Release capítulo 450 Renimede ficou preso no porão da mansão da família Alce por 2 semanas. Ele pensou que poderia parar Jacques, mas não esperava que seu irmão mais velho fizesse o primeiro movimento. Aqui está o seu almoço. Espero que você aprecie. Sean, o mordomo com um queixo comprido, trouxe um prato de comida pegajosa para a cela. O que estava no prato parecia uma mistura de aveia e legumes,
E a porção era apenas do tamanho da palma da mão. Liberte-me, seu idiota. Reni jogou a comida no chão e, segurando as barras da cela, gritou: Jacques é um idiota também. Ele não tem ideia do que está fazendo. Não é tarde demais para me deixar sair. O mordomo balançou a cabeça, com pesar, pegou um lenço e limpou os sapatos sujos. Se eu fosse você, eu teria comido em vez de jogar fora. O conde pediu para que eu lhe trouxesse comida uma vez por dia durante toda esta semana, para lhe poupar alguma força. Porra! Você não ouviu o que eu disse? Rene, que não estava mais preocupado com etiqueta, vociferou suas próximas palavras. Isso não é sobre uma refeição. Se Jacques não parar, ele destruirá a família Alce. Pelo amor de meu pai, abra esta cela. Aparentemente, o mordomo ficou comovido com o que Rene disse no final. Quando ele estava prestes a sair, ele parou. Pelo amor de seu pai? Eu acho que se ele ainda estivesse vivo, ele teria expulsado você desta casa. Ele então se virou e olhou para Rene, sem expressão. Mestre, você parece ter esquecido que foi Roland Wimbledon quem matou o conde da família Alce. Por outro lado, a família Madre Silva não só passou para o lado do príncipe Roland, mas também o ajudou a suprimir as outras 4 famílias. Neste momento, seu irmão mais velho está tentando corrigir esse erro, mas você está morrendo de medo. Como você pode ser um cavaleiro qualificado dessa maneira? Não cabe a você julgar se sou um cavaleiro qualificado, Rene disse com raiva. Nos últimos 3 anos, enquanto eu estava derrotando os bestas demoníacos na linha defensiva de Hermes, Jacques estava ocupado apreciando vinhos e mulheres na capital. Você acha que é por bravura que ele decidiu atacar a família Madre Silva? Não seja ridículo. Ele está apenas cego pelo lucro. Cian suspirou. Mesmo que você seja o irmão mais novo de Sir Jacques, você deve mostrar-lhe algum respeito. Afinal, ele é tanto um conde quanto o chefe da família Alce. Depois disso, o mordomo ignorou Rene e deixou o porão ao longo das escadas. Quando a porta foi fechada, o porão voltou ao silêncio. Merda do caralho, o segundo filho da família Alce bateu com força o punho no chão. Desde o começo do inverno, Jacques começou a visitar as outras famílias com mais frequência. Rene não prestou muita atenção a isso no começo, afinal, seu irmão não estava interessado em gerenciar sua família. Além disso, quando foi levado cativo por Sua Alteza Real pela primeira vez, Jacques se recusou a pagar o resgate, e foi Petro quem lhe ofereceu uma ajuda e o libertou da prisão. Desde então, o relacionamento entre os dois irmãos caiu ao ponto de estagnação. Mesmo assim, Rene não planejava brigar com seu irmão sobre quem seria o chefe da família. Quando ouviu as notícias sobre a construção de vila fronteiriça, chegou a considerar ir à vila e servir ao príncipe Roland, tornando-se um cavaleiro oficial de guarda. Mas depois, houve algumas mudanças na situação. Durante uma festa particular realizada na mansão dos Alces, Rene ouviu que as 4 famílias planejavam se unir e lutar juntas contra a Forte Cancioneiro. Naquela noite, Rene correu até o escritório de Jacques e o confrontou, mas Jacques não ficou feliz com isso e o expulsou. Rene pensou nisso durante toda a noite e decidiu contar a Petrova a notícia e levar a seus patrulheiros a pararem Jacques. Inesperadamente, seu café da manhã foi envenenado por Jacques. Quando Rene acordou, ele já se encontrava na prisão. Desde então, apesar de ter gritado e ameaçado, ele ainda não tinha conseguido uma chance de se encontrar com Jacques. Todos os dias, ele só podia julgar o tempo observando o brilho de uma persiana no canto do porão, e a única pessoa que ele havia visto era o mordomo pessoal de Jacques. Rene sentiu um longo ronco em seu estômago, fazendo-o perceber que estava faminto. Dando uma olhada na comida espalhada pelo chão, Rene virou a cabeça e deitou na pilha de palha. É melhor eu ir dormir. Não vou sentir fome quando adormecer. No momento em que Rene fechou os olhos, uma série de passos ressoou no porão. Será que poderia ser Jacques? Rene instantaneamente pulou da pilha de palha e correu para as barras de ferro. Com a ajuda da luz fraca da persiana, ele viu uma figura pequena e esguia. Obviamente, isso não poderia ser o arrogante conde. Irmão, você está bem? Quando a pessoa chegou à cela, ele descobriu que era Aurélia, a terceira filha da família Alce. Como é que você entrou? Jacques não está por perto, e esses criados não podem me impedir. Aurélia viu a farinha de aveia no chão e disse incrédula, é isso que eles estão servindo a você? Que absurdo. Aguarde só um pouquinho que vou à cozinha fazer algo para você. Jacques não está em casa. O que sua irmã disse repentinamente entristeceu Rene e quase o fez esquecer sua fome. Para onde ele foi?
Não faço ideia. Ele partiu 2 dias atrás. Aurélia balançou a cabeça e disse junto com a maioria dos guardas da casa. Caso contrário, eu não poderia ter vindo aqui. Droga. Reni ficou desapontado. Jacques saiu há 2 dias e hoje é o terceiro dia. Mesmo que eu possa sair agora, receio que já seja tarde demais. Irmão, ouvi dizer que Jacques estava tentando ferir a família Madre Silva. Isso é verdade? Aurélia parecia preocupada. Sir Petrov ficará bem? É mesmo. Aurélia sempre teve uma queda por Petrov. Embora eu tenha tentado juntar os dois, parece que meu amigo Petrov tem outra pessoa em mente. Mas agora nada pode ser feito. René encostou-se nas barras de ferro e assentou-se, sentindo-se fraco. Afinal, ele conhecia Jacques muito bem. Jacques não terá misericórdia da família o que definitivamente enfurecerá o príncipe Roland. Assim, todo o resto da região oeste estará condenada. Jacques passou muito tempo na cidade real de Castelo Cinza, então ele não faz ideia no que ele se meteu. René fechou os olhos. Ele não conseguia parar de pensar no dia em que ele e seu exército atacaram a vila fronteiriça. Os fogos continuavam brilhando diante de seus olhos. O trovão ressoava ao redor de suas orelhas incessantemente. Os cavaleiros nas primeiras filas pareciam ter sido atingidos por uma barreira invisível e suas habilidades, adquiridas através de anos de treinamento e a coragem de lutar pela honra, perderam sua eficácia diante das poderosas armas dos inimigos. Daquele momento em diante, René perdera totalmente a intenção de lutar contra Sua Alteza novamente. Ninguém poderia derrotar as tropas de Sua Alteza. Pelo menos, nenhum ser humano poderia. Mas quando o príncipe Roland ficar sabendo do que está acontecendo em Forte Cancioneiro e decidir dar um jeito nisso tudo, de que o servirá tudo que a família Alce ganhar com essa rebelião? Desta vez, o príncipe Roland não deixará as 4 famílias viverem. Ele pensou. Qual é o problema, irmão? Aurélia pegou seu irmão pelos ombros e o balançava para frente e para trás, mas ele continuava atônito. A família Alce está acabada. Só então, rugidos soaram vindo de cima, pelo teto espesso, e então o chão tremeu um pouco. Parecia que a mansão havia sido atingida por alguma coisa. Isso é o que eu penso que é? René se virou e viu sua irmã com a mesma expressão de surpresa. Então veio outro som trovejante, ainda mais forte, e uma série de ruídos. René podia ouvir gritos de pânico dos criados de sua família vindo de algum lugar sobre sua cabeça. Será que tudo isso é um ataque do exército do príncipe Roland? René ficou atordoado. Como isso é possível? O que está acontecendo lá fora? Aurélia se levantou. Vou verificar. Não faça isso. René segurou a mão de sua irmã. Não saia. Espere aqui e fique quietinha. Hã? Ouça o que estou dizendo. René engoliu em seco e disse com uma voz cansada. Pode ser bastante perigoso lá fora agora. Os rugidos se aquietaram em pouco tempo. Apenas alguns minutos depois, um pelotão invadiu o porão. Os homens usavam uniformes marrons e seguravam estranhas armas de cabo longo. De relance, René percebeu que eram os soldados do príncipe Roland. Ele se sentiu totalmente sem esperança. Ele esperava a retaliação de Sua Alteza, mas não tão depressa. Poderia este ser um drama dirigido e interpretado pelo próprio príncipe Roland? René pensou. Quem é você? Como ousa invadir a mansão do conde? Aurélia levantou-se e questionou. Um homem alto e forte saiu do meio do pelotão. Com um rosto angular e uma aura arrepiante ao redor dos olhos, sua presença dava a impressão de que ele era um forasteiro nos 4 reinos. Você é o segundo filho da família Alce, cavaleiro René? Aquele homem perguntou. Se você sabe quem ele é, então sabe que precisa recuar. O que você está fazendo? Aurélia disse, com voz trêmula, mas ainda assim permaneceu de pé na frente das barras. Eu sou René. Não a machuque. Ela é inocente. René pensou que estava prestes a ver algo insuportável, mas aquele homem só avançou e ignorou totalmente Aurélia. O que ele disse em seguida simplesmente chocou René. Meu nome é Machado de Ferro, comandante do 1º Exército. Sua Alteza Roland pediu-me para encontrá-lo. Aquele homem disse com uma voz séria. Além disso, ele me pediu para dizer a você que o Sr. Petrov deseja vê-lo. Release capítulo 451. René saiu da mansão do conde. Cerrou os olhos instintivamente e respirou fundo. Já se passaram 15 dias desde a última vez que ele viu a luz do dia e a neve. Para a surpresa de René, havia soldados uniformizados em todos os lugares, sem saquear descaradamente a mansão, mas vigiando as encruzilhadas de uma maneira ordenada.
Algumas manchas de sangue pontilhavam o chão coberto de neve, mas não havia nem corpos nem roupas espalhadas por perto, o que indicava que esses soldados não pilharam os mortos quando saíram do campo de batalha. O que ele viu confirmou sua suposição de que essas tropas eram diferentes de qualquer outra que ele já tivesse visto. Petrov está bem? Rene olhou para Machado de Ferro, como o forte cancioneiro está. Tudo está bem. O homem alto, forte estrangeiro falava muito pouco, mas respondia diretamente e sem rodeios quando Rene perguntava. Isso significa que o plano de Jacques Med não funcionou. Rene ficou ligeiramente aliviado. Se o forte estiver intacto e a família Madresilva estiver ilesa, Petrov testemunhará a meu favor. Ele não se importava com o destino de Jacques. Aquele idiota quase arrastou a família Alce para uma catástrofe. Então o que quer que tenha acontecido com ele não é problema meu. Irmão. Afinal, o que Jacques fez? Aurélia se inclinou e perguntou baixinho. René hesitou, balançou a cabeça e disse, eu não sei. Aurélia instantaneamente fez uma expressão como se dissesse você está mentindo. René sorriu amargamente. Ele realmente não sabia como responder a essa pergunta. Ele não podia simplesmente dizer que Jacques pretendia se rebelar, porque ele só sabia sobre o planejamento em si, e não de sua execução. Depois de algum silêncio, ele perguntou, você realmente quer ir ao castelo comigo? É claro. Quero saber exatamente o que deu a esses homens a coragem para invadir a mansão do conde em plena luz do dia. Aurélia olhou para Machado de Ferro e disse, acho que Sir Petrov não ficaria apenas sentado, sem fazer algo a respeito. René entendeu que sua irmã estava realmente preocupada com Petrov. Então ele finalmente assentiu e disse, tudo bem. Se você perguntar a ele pessoalmente, ele pode lhe contar os detalhes. O grupo de pessoas andou a cavalo por cerca de 1 hora ao longo das estradas cobertas de neve e chegaram ao castelo do forte ao meio-dia. Com Machado de Ferro liderando o caminho, René e sua irmã entraram no terceiro andar, fortemente vigiado por sentinelas colocadas a cada poucos passos. Quando ele entrou em uma sala que parecia um escritório, René finalmente viu Petrov, seu amigo de infância. No entanto, Petrov estava de pé ao lado da mesa, de forma extremamente respeitosa, e não sentado na cadeira. Um homem de cabelos cinzas estava sentado à mesa, olhando para René e Aurélia com interesse e brincando com uma caneta de pena. Quase instantaneamente, René reconheceu quem era esse homem. Ele instantaneamente caiu em um joelho. Vossa Alteza, René Med está aqui para saudar o senhor. Então ele, Aurélia ficou um pouco surpresa, mas René puxou suas roupas gentilmente e sugeriu que ela dobrasse um joelho e se curvasse. A primeira vez que nos encontramos, você estava preso aqui no porão do castelo, o príncipe disse com um sorriso traço, e de acordo com o que Machado de Ferro acabou de me dizer, você estava preso novamente. René ficou envergonhado e não sabia o que deveria dizer. Por sorte, o príncipe não esperava uma resposta. Por favor, levantem-se. Antes de eu ordenar um ataque ao território Alce, Petrov repetidamente me assegurou que você nunca iria participar da rebelião de Jacques Med, e parece que ele estava certo sobre isso. Mas, como você acabou preso novamente? René lançou um olhar apreciativo para Petrov e contou ao príncipe o que havia acontecido em sua família. Entendo. O príncipe assentiu, é uma pena. Se você pudesse ter parado o conde Jacques, forte cancioneiro não teria passado por todo esse desastre. Essa observação chocou René, e Aurélia não pôde deixar de perguntar, o que aconteceu? Jacques Med conspirou com as famílias Folha de Carvalho, Lobo e Rosa Canina e atacou Forte Cancioneiro há 2 dias. O príncipe disse friamente. O ataque levou a baixas em massa de pessoas inocentes, e 2 quarteirões foram incendiados. Para forçar a família Madresilva a se render, até assassinaram alguns membros da família de Petrov. René não podia acreditar em seus ouvidos. Mesmo ao batalhar contra um rival nobre, ameaçá-los com seus familiares é considerado muito vergonhoso. Como Jacques pôde fazer isso? Esta rebelião envolveu muitos partidos, mas asseguro-lhe que ninguém envolvido no ataque escapará da punição da lei, e todos os rebeldes serão severamente punidos. O príncipe bateu na mesa. Eu vim a Forte Cancioneiro para limpar toda a região oeste e não deixar um único rato escorregar pelos meus dedos. René sentiu suas costas se arrepiarem. Vossa Alteza, eu. Roland acenou com a mão para interrompê-lo. Não se preocupe, eu não vou descontar minha raiva em pessoas inocentes, e os filhos da família Alce serão poupados. Na verdade, eu tenho uma pergunta para você. Jacques Med foi morto na rebelião,
Então você está disposto a herdar o título de conde e me servir, assim como Ciro? Havia apenas uma resposta para essa pergunta. Ganymede ajoelhou-se sem hesitação, um gesto padrão de um cavaleiro, e prometeu servir fielmente ao príncipe. Para sua surpresa, ele se sentiu bastante calmo enquanto fazia o juramento. Na verdade, Rene nunca odiou esse príncipe que tirou a vida de seu pai. Em um campo de batalha, qualquer coisa poderia acontecer a qualquer um. Rene pensou, além disso, não fora o príncipe, mas Duque Rian e as outras 5 famílias que iniciaram a guerra. Depois da guerra, o príncipe não tratou duramente os nobres derrotados, e até mesmo trocou os cativos por resgate, uma prática convencional entre os nobres. Se meu pai não tivesse morrido em campo de batalha, ele provavelmente poderia ter voltado ao nosso território são e salvo, assim como o Conde Madre Silva. Rene foi treinado como cavalheiro e tinha os valores de um cavaleiro no fundo do coração. Uma batalha é plausível enquanto for justa, e o que Jacques fez foi injusto e também não teve outro propósito senão exacerbar a hostilidade. Rene pensou. Para o bem de Aurélie e todos os outros membros inocentes de sua família, ele deveria aceitar a oferta de Sua Alteza. Sem a proteção da família Alce, essas pessoas não poderiam mais viver uma vida estável. Depois do juramento, o príncipe sorriu e assentiu. Nos próximos dias, você e sua irmã poderão morar no castelo. Petrov providenciará quartos para vocês. Ainda há alguns membros de outras famílias que escaparam e que estão lutando na periferia, então é melhor você esperar até que a rebelião acabe e os ânimos se acalmem, antes de retornar ao seu território. Sim, Vossa Alteza. Quando Rene saiu do escritório, Petrov seguiu. Olhando para o seu amigo abatido, Rene sentiu uma série de emoções. Eu sinto muito, não é sua culpa. Petrov deu um tapinha no ombro dele. Não se preocupe com isso. De alguma forma, Rene sentiu que seu amigo estava muito diferente. Ele viu nos olhos de Petrov uma expressão que nunca vira antes, uma resolução sutil e calma que era tão forte quanto o aço que fora repetidamente temperado com fogo. Rene percebeu que seu amigo estava a caminho de se tornar um verdadeiro líder. Eleazarite capítulo 452 Os nobres rebeldes eram impotentes contra o primeiro exército, e só foi necessária uma rodada de disparos em cada confronto para decidir o vencedor. O primeiro exército nem precisou recarregar suas armas antes que seus inimigos se dispersassem e fugissem com seus rabos entre as pernas. Além disso, os inimigos geralmente nem lutavam, e o primeiro exército só precisava persegui-los e capturá-los. Machado de Ferro passou por um território por dia e rapidamente conquistou as regiões governadas pelas famílias Alce, Lobo e Rosa Canina. No entanto, quando as tropas chegaram ao território da família Folha de Carvalho, começaram a desacelerar. Eles encontraram alguns problemas inesperados. Droga! Isso não é diferente do forte. Brian olhou para o castelo iminente do conde e cuspiu com raiva. Está protegido por um fosso. Alguém foi ferido na última rodada de ataques? Machado de Ferro perguntou friamente. 2 homens azarados foram feridos, um no braço e outro nas costas enquanto recuavam, mas não parece ser sério. Brian disse, franzindo a testa. Os soldados ficaram em uma grande desvantagem porque estavam atirando para cima, então mesmo que os inimigos tivessem apenas arcos e flechas, eles ainda poderiam competir conosco. Machado de Ferro sabia que Brian estava certo. Ninguém esperava que o conde da família Folha de Carvalho tivesse um castelo construído como uma torre sustentada por montanhas e penhascos. Os córregos da Cordilheira Intransponível foram conduzidos para uma vala de 5 metros de largura que formava um pequeno fosso ao redor do castelo. Como a água estava fluindo constantemente, mesmo que houvesse blocos de gelo aqui e ali e muita neve, o fosso não estava congelado. O portão era a única entrada para a torre, de modo que, para alcançá-lo, eles tinham que atravessar a ponte, onde a força do inimigo estava mais concentrada. Não havia locais para se esconder ao redor do castelo do conde. Apenas planícies de neve, de modo que ficar no terreno mais alto compensava a desvantagem dos inimigos em usar virotes de besta. Após 2 rodadas de ataques, o primeiro exército derrubou apenas 3 ou 4 pessoas e sofreu muitas baixas. Eu gostaria que tivéssemos trazido os canhões conosco. Brian disse amargamente, se atirássemos alguns projéteis de canhão no portão, eles se renderiam rapidinho. É uma pena que as tropas não conseguiram trazê-los porque está muito longe do castelo do forte e a neve está muito alta. Machado de Ferro olhou para o céu. Vamos encerrar e organizar as tropas para montar o acampamento.
O território da família Folha de Carvalho ficava a noroeste de Forte Cancioneiro, próximo à Cordilheira Intransponível, na fronteira da região oeste. Apenas chegar neste território levou quase um dia, e a neve nas estradas impossibilitou o transporte de uma artilharia de campo. Segundo relatos, a família Folha de Carvalho quase não contribuiu para a rebelião, e nem mesmo o próprio conde participou. Isso significava que seus recursos e poder estavam todos intactos e armazenados nessa torre vigiada, o que tornava muito difícil de lidar sem armas de cerco. À noite, fogueiras foram acesas nas tendas do acampamento. O que devemos fazer amanhã? Brian perguntou, jogando lenha na fogueira. Ordenar aos soldados que avancem contra a chuva de flechas e virotes. Se pudermos explodir aquele maldito portão de aço, esses miseráveis estarão perdidos. Mas aí o primeiro exército perderia dezenas de soldados. Machado de Ferro balançou a cabeça e não respondeu. Se Machado de Ferro ainda estivesse na cidade da Areia de Ferro, ele sacrificaria de bom grado centenas de soldados para completar sua missão sem um pingo de arrependimento. No entanto, depois que ele veio para a região oeste, ele se sentia um pouco protetor com os soldados que ele viu crescer e evoluir, e a quem Sua Alteza Roland despendeu tanto esforço. Depois de uma longa pausa, ele suspirou. Vamos usar as bruxas. As bruxas. Brian ficou chocado. Machado de Ferro também não queria fazer isso. Ele lembrava muito bem que o príncipe lhe dissera uma vez que um exército decente deveria ser capaz de completar sua missão independentemente das dificuldades. No entanto, isso não era importante no momento. Para atingir sua meta de unir a região oeste em uma semana e minimizar as baixas, ele estava disposto a deixar seu orgulho de lado. Além disso, Sua Alteza também disse que um bom general se importa com a vida de seus soldados. Envie um mensageiro e diga ao príncipe que estamos com problemas e precisamos da ajuda da senhorita Magie. Machado de Ferro ordenou. Na manhã seguinte, Magia e Raio chegaram ao acampamento. O que aconteceu? Após limpar a garganta, Machado de Ferro explicou seu dilema. Os inimigos estão concentrados principalmente no topo da torre, então os fuzis só podem causar pouco dano a eles. Há também um portão de aço bloqueando a entrada, e sob a chuva de flechas e virotes, o primeiro exército não consegue se aproximar o suficiente para colocar explosivos. Nós só podemos confiar em vocês para abrir os portões. Deixa conosco. A menininha disse, com a mão no peito. Lançar explosivos era uma tarefa familiar para elas, pois já treinaram bastante com o primeiro exército em Vila Fronteiriça. Machado de Ferro acenou com a cabeça e imediatamente organizou os soldados para começar o último ataque, pois mesmo que os explosivos não tivessem o efeito desejado, eles pelo menos assustariam os inimigos e dariam tempo suficiente para eles passarem pelo portão de aço. Você também irá? Brian assistiu, surpreso, a Machado de Ferro amarrar um fuzil nas costas e colocar alguns cartuchos de balas no cinto. Em vez de dizer lutem por mim, eu direi lutem comigo. Machado de Ferro sorriu. Sua Alteza sempre diz isso. Quando Brian e Machado de Ferro lideraram seus soldados para a posição de investida, a silhueta de Magia apareceu no céu. Ela se transformou em uma besta gigante e, com suas garras enormes, pegou um saco dos novos explosivos. Todos testemunharam a cena impressionante da besta gigante batendo as asas e fazendo muito vento, e o primeiro exército aplaudiu e gritou fortemente, enquanto o caos se instaurava na torre. Os mercenários e guardas da família Folha de Carvalho miraram na besta e começaram a atirar seus virotes, mas sem sucesso. Enquanto isso, Magia terminou de se aprumar, bateu as asas com força, subiu rapidamente para o céu e lá de cima soltou o saco de explosivos, que caiu em direção ao topo da torre como uma bala de canhão. Machado de Ferro sentiu seu entorno ficar quieto e então viu uma bola de fogo erguendo-se do alto da torre. De repente, a terra começou a tremer. O mundo inteiro parecia estar tremendo e enormes colunas de fumaça subiam pela neve. Uma onda de calor atingiu-o no rosto, forçando-o a dar alguns passos trôpegos para trás com os ouvidos zumbindo. Isso é o poder dos deuses. Machado de Ferro não pôde deixar de recordar a primeira vez em que testemunhou o teste de pólvora de Sua Alteza, mas a explosão desta vez foi muito mais poderosa. Mesmo estando quase a 100 metros de distância, ele podia sentir o calor escaldante da bola de fogo. Quanto aos inimigos próximos ao castigo de Deus no topo da torre, seus destinos eram fáceis de se imaginar. Machado de Ferro silenciosamente orou aos três deuses, ergueu o fuzil e gritou, por Sua Alteza, o príncipe. Primeiro exército, ataque, por Sua Alteza,
Os soldados ecoaram suas palavras e invadiram o castelo do conde. Desta vez, ninguém se atreveu a detê-los. Quando o Machado de Ferro retornou ao Forte Cancioneiro, já era sexta-noite. Toda a região oeste estava finalmente sob o controle de Roland. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem Irmãos. Solem Irmãos.